Sigamos então aqui sobre os comentários e reflexões, provocações a respeito do mito de Dionísio. Dionísio, o estrangeiro que me habita. Quem não viu a narrativa, procura no nosso canal aqui para você entender do que a gente está falando. A gente vai comentar essa narrativa do mito. Beleza? Isso aí. Pois não, a pergunta que ficou: o que há de dionisíaco em nós, em você que está nos assistindo? O que tem dentro da gente uma força selvagem, um instinto avassalador, que é uma fonte de Dionísio? A sexualidade, a torpeza do álcool, enfim, respondam isso aí. Pois então, Gessé, o que você acha a respeito disso? Então, eu acho que o que nós temos de dionisíaco, assim, tá ligado a essa questão da selvageria, mas eu acho que também tá ligado a uma questão é o nosso aspecto mais espontâneo, sabe? Porque conforme o ser humano vai se desenvolvendo, vai crescendo numa cultura, ele vai sendo engessado por algumas regras. E pelo que a gente viu no mito de Dionísio, assim, e o que a gente conhece de Dionísio, ele é aquele deus que provoca, na onde ele chega, um descontrole. Isso. E esse descontrole, eu penso que está ligado ao nosso aspecto espontâneo, está ligado ao nosso aspecto mais selvagem, que é o aspecto irrefletido, entendeu? É aquilo que é o descontrole, que é necessário, é importante. Faz sentido? O que você acha? Faz, claro. E o descontrole, assim, às vezes o prazer, quando a coisa está descontrolada, o prazer pode ser potencializado, não sei. Sim, na hora que você conta uma piada com uma pessoa, a pessoa ri, ela perde Perde os modos, né? Isso. A etiqueta. Perde a etiqueta, é a perda da etiqueta. A perda da etiqueta. Que é o nosso aspecto dionisíaco. Então, tanta etiqueta aí, né? Você vê lá o pessoal nessas reuniões de trabalho, todo mundo certinho, assim. Não tem nenhuma espontaneidade. A pessoa não tá revelando a sua natureza, a sua identidade, a sua forma de agir. Ela está representando um papel social ali. E o Dionísio vem e quebra esse papel. Isso. E é interessante porque, às vezes, a pessoa, ela, no momento de quebra dessa rigidez, a pessoa ela pode se conhecer, sabe? E o teatro é interessante porque muitas vezes as pessoas, quando elas vão fazer algumas atividades, por exemplo, alguém vai fazer teatro, a pessoa nunca fez teatro, e a proposta do teatro é que a pessoa se liberte. Isso. Não é? Que ela perca essa timidez. Tem toda uma atividade tanto corporal quanto de expressão, de emoção. A expressão. É muito interessante, tem tudo a ver com o Dionísio, eu acho. Tem tudo a ver com o Dionísio. E tem até com a história, né, do teatro, que você trouxe naquela vez que a gente estava fazendo a palestra. Isso. Não é verdade? Isso, então. Então a gente abre mais, então. Pois o teatro na Grécia era algo que surgiu uma grandeza extraordinária. A princípio, os gregos eles eram grandes cultuadores, principalmente na visão estética, na arte do deus Apolo. E era uma questão mais... Pensemos numa escultura, por exemplo. A escultura é o desenho lá, uma coisa bastante métrica. Por exemplo, o Apolo e seu suposto filho, Orfeu, por exemplo, eles cultuavam, eles tinham a lira, né? É uma música mais lírica. Em contrapartida veio as celebrações ao deus Dionísio, que é uma corrente, uma frente embriagada que veio da Ásia e tomou ali a Grécia. Uma corrente estética. Uma corrente estética, isso. E já ao invés de ter uma harpa, uma coisa mais lírica, mais tradicional,
dizer assim, já é a flauta, né? É um som um pouco diferente que eram as celebrações. E as celebrações Dionísio, essas celebrações que a gente vai dizer, celebrações primitivas, né? O Aristóteles caracterizou, e o Nietzsche também, diz sobre o ditirambo, que são as celebrações religiosas aí, em louvor ao deus Dionísio. E as Mênades, né? E os sátiros, né? E as pessoas que participavam das celebrações em círculos, e geralmente embriagadas e uma festança bem grande, elas andavam pelas cidades e a população seguia, né? Principalmente. Né? Você acha que tem a ver com o carnaval? Sim, claro. Tem tudo a ver com o carnaval. Por exemplo, esses festivais, os festivais, na verdade, os festivais dionisíacos já é uma questão mais profissional. Que o ditirambo, ele evoluiu, vamos dizer assim, esteticamente, de forma estrutural para os festivais dionisíacos, que onde surgiu a tragédia grega, né, que é um fenômeno estético fundamental. Você vê que quantos filósofos, quantos dramaturgos e, enfim, escritores, pensadores, né, essas mentes iluminadas aí que passam pelos séculos, se basearam, fizeram referência ao teatro grego e, sobretudo, à tragédia. Pois então, em culto ao deus Dionísio, celebrações primitivas, elas lembram bastante o carnaval, né? Não o carnaval, acho que o carnaval dessas coberturas televisivas, aquela pompa, silicone, não essas coisas meio plastificadas, mas o carnaval bem das pessoas se divertirem. Por exemplo, os ritos, as celebrações a Dionísio, elas eram iniciadas com a primavera, que trazia flores, que trazia um clima mais ameno, que favorecia as navegações. Isso no espírito. O espírito humano ele vive em conjunto com a natureza. Então era isso, as pessoas já estavam propícias a uma abertura maior por conta da primavera, das flores, enfim. E o Dionísio vinha e ainda somava isso dança, somava isso sexualidade, somava isso embriaguez, e era muito parecido com o carnaval, e durava poucos dias, na verdade, né? Então os festivais dionisíacos, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, duravam era uma celebração que durava alguns dias somente, né? Com a apresentação era praticamente assim a estrutura, né? Eram 3 tragédias e uma comédia que era apresentada no festival, que era denominado esses festivais dionisíacos, né? E isso na linguagem de hoje, uma questão midiática, uma questão de potência. Atenas, com as celebrações, o grande teatro que foi construído, a apresentação das tragédias, ela virou uma referência. Um centro de cultura, um centro de exposição bélica. Né? Quando aconteciam esses festivais, as pessoas iam lá, por exemplo, os estrangeiros também compareciam, se recolhiam tributos, havia uma exposição. Imaginem o poder que então Dionísio representava lá e representa até hoje, claro. Então o carnaval sim tem tudo a ver com isso. Outro ponto que é interessante, falando mais assim, do teatro em si, é a questão das personas, né? É isso. Que as pessoas utilizavam isso, e eu acho que tem a ver com esse aspecto. Tem muito a ver com aquilo que você estava falando. As pessoas às vezes elas estão muito engessadas num papel, e o Dionísio ele chama a gente para poder explorar outros papéis, outros modos de ser, né? Isso. E o teatro ele era um campo, era um lugar no qual as pessoas vestiam máscaras, né? O artista mostrava várias faces ali, né? Mostrava várias faces, exatamente. As personas, né? As máscaras. A pessoa ela tem a sua identidade, e quando ela ia subir no palco para representar um papel, encenar, ela usava essas máscaras, né? E ali ela assumia uma outra identidade, havia uma submersão
uma identidade alheia dela. Mas é claro que essa subversão ela tem um toque da sua própria complexidade humana, né? Sim, que ela, só é possível por conta dessa abertura. Interessante também toda a estrutura do teatro, né? Uma construção muito... para a época, assim, é uma coisa que nos impressiona bastante, eu acho. Exatamente. O teatro, existem uns escombros lá. Se você um dia for à Grécia, eu não fui, né? Estou falando por foto só. Na Acrópole de Atenas tem um teatro lá, era onde se situava o Teatro de Dionísio, era o nome do teatro mesmo. E vocês imaginam a força arquitetônica de engenharia que o teatro tinha espaço para 17 mil espectadores. Você imagina, 17 mil espectadores aí sem perder a qualidade, né? Então, esses festivais, eles têm uma data, a gente pode dizer, uma transição entre o século VI e V antes de Cristo, que iniciaram esses festivais dionisíacos aí que se expunham às grandes tragédias e também uma comédia. 3 tragédias e uma comédia era o script do festival. Bem, a estrutura acústica desse teatro, essa arte da engenharia, da arquitetura, a acústica era perfeita, não tinha microfone, não tinha energia elétrica, não tinha nada disso. Os espectadores ouvissem perfeitamente o que era exposto aí. Pois bem, a gente vai falar de 3 grandes tragediógrafos da Grécia Antiga e um comediógrafo, que eu vou começar pelo comediógrafo, é o Aristófanes, que é muito legal. Ele é uma peça dele que chama As Nuvens, e a comédia é uma questão mais, o aspecto da comédia é uma questão mais de satirizar a situação política, a situação moral, tirar um pouco de sarro da elite grega, por exemplo. Então o Aristófanes nessa peça ele tira sarro do Sócrates, porque o Sócrates era todo dono. Muitas pessoas dizem que o Sócrates é o pai da filosofia aí, mas o Aristófanes nessa peça não, porque o Sócrates houve um embate com a sua concepção filosófica, sua concepção de pensamento. Ela causou um embate, um choque em relação à cultura anterior. Ele traz um embate com a cultura daquele momento. É porque ele começa a trazer o homem como o centro da reflexão dele. Conhece-te a ti mesmo. Isso. E também ele vai na contramão dos sofistas, né? Que é aqueles que falavam que sabia, corria o mundo ganhando dinheiro com isso, porque ia ensinar os filhos dos nobres a ser bons políticos, mas não tinha nada disso. Né? E aí o Sócrates vem na contramão, ele vai falar que por ele não saber, mas ter ciência de que ele sabe, ele sabia mais do que os que falavam que sabia. Né? Então ele traz essa... além de colocar essa questão a sabedoria do não saber, ele coloca em curso também essa problemática do conhecer. Na verdade não é dele, né? Ele tirou da entrada do templo de Delfos lá, conhece-te a ti mesmo. Isso. Né? Então, e o Aristóteles vai tirar, porque era como se fosse uma academia. O sujeito, por exemplo, um sujeito comum lá, que é o protagonista da peça, ele vai lá para ficar culto, ele vai aprender com Sócrates e tal. E aí acontecem várias coisas lá e é muito engraçado. Pois não, e os grandes tragediógrafos aí, são os 3 principais que a gente vai dizer sobre eles. Ésquilo, em ordem cronológica mesmo, Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Pois os grandes campeões desses festivais dionisíacos, eles premiavam os poetas. Era um status, uma questão de reconhecimento, como se fosse um Oscar, um filme ganhou um Oscar, um diretor ganhou um Oscar. Então o poeta que escrevia a tragédia, ele ia acumular esses prêmios. Então o Ésquilo, ele é um grande precursor, ele que iniciou essa... Não foi bem ele que iniciou, mas
vamos dizer que ele foi o primeiro destaque, cronologicamente dizendo. Depois, os outros se inspiraram nele. Enfim, então o Prometeu. O Sófocles, que também era adorado pelo povo. O povo adorava tanto Ésquilo quanto o Sófocles. E ele também baseava assim, havia o coro, né? Que vamos dizer assim, o coro é a questão da voz de fundo. Assim. A voz de fundo, mas é uma voz assim do que repreende ou não repreende e contribui junto com o público para dizer, né, o que será que vai acontecer com o protagonista da peça. E duas grandes peças aí. Não, vamos falar de uma peça principal, que é a do Sófocles. Até o Freud deve ter consultado essa peça do Sófocles, que é o Édipo Rei, que o Édipo vai viver essa saga, né? Então essa peça do Sófocles é extremamente emblemática e interessante. Vocês que se quiserem lê-la, a gente pode disponibilizar esse conteúdo também. Até o Nietzsche vai dizer sobre isso. O Eurípides ele era assim, como o Sócrates. E essa nova concepção que o Sócrates trouxe de pensamento, houve um embate muito forte em relação à concepção que havia anteriormente. É uma concepção mais enraizada na própria mitologia, na própria força dos deuses e tal. O Sócrates e o Eurípides, eles vão fragilizar essa força dos deuses, né? De Zeus, o grande soberano poderoso, Atena também, ou Minerva, né? Como muitos escrevem também em Roma, chamada de Minerva, Apolo. Então essa força dos deuses vai ficar meio fragilizada na concepção do Eurípides. Então ele traz grandes tragédias, tal, a principal dela, Medeia, por exemplo, que pega o mito de Medeia e faz uma tragédia. Então essa tragédia ela é mais voltada para o diálogo, mais voltada para intrigas, parece bastante a novela dos conflitos. Então eu vou dizer assim que o Eurípides, embora ele tenha, os gregos não adoravam ele tanto quanto os outros, né, o Ésquilo e o Sófocles. Mas em contrapartida, a influência na cultura ocidental realizada por ele é emblemática, né? Essa influência de Eurípides e de todos os outros tragediólogos, elas perpassou vários séculos aí, e o teatro se consolidou da cultura ocidental. E a tragédia grega é uma concepção estética que toca a gente, que ela é imortal, ela passa os séculos justamente pela força que ela representa. Então, depois que surgem as tragédias gregas e a dramaturgia, o teatro, grandes expoentes aí da cultura mundial, vem consolidá-la aí nos séculos. Você pensa em Shakespeare, por exemplo, na Inglaterra, Lope de Vega na Espanha, Giuseppe Verdi, o italiano, que escrevia óperas maravilhosas. Pensa, por exemplo, na Alemanha, o Goethe, a peça do Dr. Fausto, também a influência cultural que isso representa. E no Brasil, por exemplo, o Ariano Suassuna, com aquele jeito brasileiro, aquela forma de encarar o teatro muito interessante. E as premiações que aconteciam naquela época, né? Os festivais dramáticos aí, que entregavam assim um prêmio, hoje mudou um pouco. Que o teatro meio que evoluiu para o cinema, foi isso? Eu acho que o cinema agora... Não é que evoluiu, acho que se o cara que faz teatro falar que o teatro evolui para o cinema, você é xingado, né? Porque o cara fala assim, não, o teatro é muito mais cinema é porcaria, o teatro é de verdade. Tá? Então vocês me desculpem meu erro. A ideia é que o cinema, penso eu que o cinema só é cinema por conta do teatro. O cinema é um grande herdeiro do teatro. Os seus pilares, a sua forma de... com certeza, por exemplo, vamos deixar por na prática, um ator, por exemplo, um ator que se forma no teatro é uma coisa, um ator que se forma no cinema, se forma na televisão, por exemplo, um ator que, sei lá, começa lá, é amigo do
parente de alguém que trabalha Tá na numa televisão no emissora, Rio de assim. Janeiro, numa emissora do Rio de Janeiro, por exemplo, aí faz um programinha de tarde assim, lá que fica malhando, essas bobagens assim. Aí você vai ver a qualidade do ator é uma coisa, a qualidade do ator de teatro é outra, Fernando Montenegro, Paulo Altran, né? Enfim. Mas aí é uma outra É uma outra temática, é outra coisa. Mas é muito interessante Interessante. isso, né? E hoje o cinema, as séries, né? Está muito presente no nosso dia a dia e trazendo temas atuais e tal, é muito interessante. Hoje, as séries hoje tomam um grande papel e as séries tem séries excelentes, né? Seria porque vamos só para encerrar, né? Para encerrar, por exemplo, se você há uns anos atrás você gostaria de assistir um filme, alguma coisa, você teria que assistir ou na televisão, com a TV aberta, pouquíssimas pessoas tinham TV a cabo, ou você teria que alugar uma locadora, né, um VHS, ou depois vieram os DVDs, enfim. Hoje você tem no aplicativo do celular, você assina um aplicativo do celular aí por um preço X, que é acessível ao público em geral, e você encontra filmes, séries de produções de todos os países. Antes era mais uma coisa assim. Até a pirataria. A pirataria, tá? Não estamos influenciando a pirataria, não, mas sim, influenciando a cultura, às vezes. Um filme muito interessante aí, então.